eu convidei a doutora Gisele para fazer essa live, porque muita gente, muita me pergunta sobre o implante, sobre o chip de gestrinona, né? Que algumas pessoas chamam de chip da beleza, tudo. A gente chegou a fazer uma live bem lá no início, né, Gisele? Foi. Tá lá no grupo de mães, mas aqui no meu Instagram não tinha esse conteúdo, por isso que eu quis fazer aqui dessa vez, para quando as pessoas me perguntarem, eu poder falar, ó, tem uma live gravada, só você assistir lá, que a doutora Gisele vai tirar todas as dúvidas. Gisele, eu vou só contar um pouquinho para quem está acompanhando a gente aqui, como é que foi esse processo e você explica para o pessoal como que o chip funciona, tudo bem? Combinado. Então, pessoal, eu engordei numa depressão pós-parto, na minha segunda gravidez. Na verdade, ontem eu vi uma foto, Gisele, muito engraçada, do Felipe com um mês. Eu estava num evento, algum lugar com o Felipe, ele tinha um pouquinho mais de um mês e eu estava bem mais magra. Então, ontem me deu até um estalo assim na cabeça, bem mais magra não que agora, do que eu estava quando eu cheguei lá no seu consultório. Eu tive um estalo de que eu tinha comigo uma impressão de que eu tinha engordado muito na gravidez e não tinha perdido esse peso. Mas eu acho que eu engordei um pouco mais nesse puerpério, sabe, Gi? Porque eu vi uma foto minha ontem que eu estava um pouco mais magra do que quando eu cheguei no seu consultório. Mas o fato é que eu... Você tá me ouvindo bem, Gi? Eu tô te ouvindo bem. Então tá. O fato é que eu não sou uma pessoa que briguei com a balança a vida toda. Eu sempre mantive o peso ali na faixa dos 60 quilos, 62, 63. 10 anos atrás, quando eu casei, no dia que eu casei, eu estava pesando 62 quilos. Quando eu engravidei do Felipe, separei com o Felipe ainda bebezinho, eu tive uma depressão pós-parto e eu acho que além de eu não ter perdido aquele peso que eu tinha ganhado na gravidez, eu ainda engordei mais um pouquinho nesse processo aí de puerpério, de separação, enfim. E eu fiquei nessa briga, né, com a balança nesses últimos 7 anos, né, que o Felipe tem 7 anos, então eu tô nessa briga aí nesses últimos 7 anos. E eu acho muito engraçado, Gisele, porque o pessoal que me conhece aqui dos grupos de mães já me conheceu mais gordinha, né? O pessoal não lembra de mim magra como eu era na época da faculdade, na época do segundo grau, quando eu morava em Itabira. As pessoas que me seguem na rede social, elas já me conheceram já com esse sobrepeso. Então, para elas, foi muito mais chocante, porque as outras pessoas que me conheciam de antes sabiam que eu já Você era uma voltou, né? pessoa mais magra, né, que eu tinha engordado. Principalmente eu lembro muito assim dos meus colegas de faculdade, sabe? Porque ninguém fala, né, Gisele? Mas eu tinha muito essa coisa, que os meus colegas de faculdade, eles me viam e eles ficavam assim chocados, sabe? Eles me viam e ficavam, tipo assim, você via que a pessoa estava assustada como que a outra pessoa tinha ganhado muito peso, né? Apesar de ninguém A gente verbalizar vê no isso, olhar, é uma coisa assim. mas a gente vê no olhar que a É, pessoa, principalmente o pessoal que estudou é. comigo na UFMG e tudo, que as pessoas ficavam um pouco chocadas, assim, de eu ter engordado. E eu comecei um processo lá no consultório do doutor Adriano Faustino. Eu acho muito importante, Gisele, contar a história como ela de fato aconteceu, porque quando a gente tem um Mesmo processo de porque teve um emagrecimento. preparo da casa, né? Arrumou a casa, né? Exatamente, É. exatamente. Como eu falo, eu perdi 14 quilos nesse processo, acompanhada por diversos profissionais, né? Mas o que realmente toca para mim, que foi realmente a virada de chave, no meu entendimento, foi o chip de gestrinona, né? Mas eu já tinha começado um processo lá no doutor Adriano Faustino, toda uma questão de desintoxicação desse organismo, um organismo Preparo fisiológico. muito cheio de edema, aquele abdômen assim, bem globoso, distendido mesmo, quando eu cheguei lá no doutor Adriano Faustino. Então, eu já tinha começado todo um preparo de detox intestinal, né? Enfim, um preparo já da alimentação, já reduzindo um pouco a questão do carboidrato, porque eu tinha para mim, Gisele, que o meu problema não era de comer muito, era de comer errado. A minha alimentação era uma alimentação muito focada
no carboidrato. Então, eu comia muito carboidrato. Então, realmente era uma alimentação pobre, né? Então, eu já vinha com esse trabalho desse detox, desse desinflamar desse organismo lá no doutor Adriano Faustino. E quando eu soube do implante, do chip de gestrinona, que eu nunca tinha ouvido falar, eu perguntei para ele, eu falei com ele, Adriano, o pessoal tá comentando aí a respeito de um chip, tudo e tal. Ele falou, olha, Márcia, eu não trabalho com esse chip, né? Até sei do que se trata, já fiz o curso e tudo, mas eu não trabalho, mas eu vou te indicar uma pessoa que trabalha e que faz muito bem. Tanto que foi ele que me indicou para você, né? Ele que me passou seu telefone e tudo, e falou, vai lá na doutora Gisele, que é ela Eu que entende lembro. aí, desse negócio de chip. E aí eu fui, e realmente foi onde eu vi uma mudança assim, gigantesca na questão do peso. Eu perdi 4,5 kg em 17 dias. Depois eu entrei num platô, fiquei uns 2 meses sem perder nada, já comecei a entrar assim naquele desespero e tudo, e depois eu perdi mais 8 quilos. Então, como eu perdi muito no início, parece que eu dei assim, uma murchada mesmo, né? Como eu dei aquela murchada no início, depois eu entrei no platô e depois eu voltei a perder. E coloquei o primeiro implante, era aquele implante de 6 meses, aí fiquei com ele até ele passar o efeito todo. E depois, deve ter mais ou menos 1 mês e meio, né, Gi? Que a gente É, colocou o outro, agora a gente de colocou um ano. o de 1 ano, né? Isso. É. A minha experiência, o único efeito colateral que eu senti das duas vezes, tanto da primeira vez quanto da segunda, foi uma queda mais acentuada do meu cabelo, mas eu sou uma pessoa que perco muito cabelo. Eu tenho essa memória dentro de mim de sempre que eu tomo banho, desde que meu cabelo era anelado, não era esticado nem nada, que eu perco muito cabelo, mas eu senti realmente que isso se acentuou um pouco. Mas não senti nenhum outro efeito colateral de todos que eu tinha pesquisado, que as pessoas falavam um pouco de alteração de humor, as pessoas falavam às vezes de pele mais oleosa e tudo. Eu não tive nada, foi só realmente a questão da queda do cabelo e que a gente acabou tratando com tratando, né? Paralelamente a gente acabou tratando essa queda. Então, gente, essa é um pouquinho da minha história. Vou responder todas as perguntas que vocês tiverem e vou deixar a Gisele falar um pouquinho sobre o implante, do que ele se trata, como que ela descobriu essa tecnologia aí, Então, contar um pouquinho pra gente. Então, gente, aqui eu acabei pegando assim a sua fala e peguei uns pontos assim bem interessantes, sabe? A minha vivência foi experimentar o implante, né? Eu aprendi o implante experimentando ele há cerca de 11 anos, assim, porque aí a gente entra na parte do hormônio, porque o que que eu tinha? Eu tinha uma TPM, mas eu ia no ginecologista, ia em diversos profissionais para me ajudarem com isso. Eu não tinha noção do que era isso. Eu já era médica, mas eu não conhecia essa manipulação hormonal, porque isso não é falado na faculdade, praticamente. O hormônio colocado na faculdade é um hormônio como doença, né? A parte da endocrinologia muitas vezes puxa para essa parte da doença, e não na melhoria da qualidade de vida. E aí, o que que eu saquei? Eu saquei quando eu tive meu primeiro filho, quando eu estava grávida, eu fiquei ótima. Eu estava simplesmente ótima. Então, eu fui uma grávida super estável, dormia bem, acordava bem, tive problemas na gravidez, problemas graves. Meu filho nasceu com uma malformação e nada me abalava, sabe? Eu continuava Entendi. firme. E aí, depois que eu tive o Henrique, aí eu comecei a me sentir de novo. Sentir, gente, isso aí deve ser hormonal. Porque no período que eu fiquei, a partir do segundo trimestre de gravidez, eu fiquei ótima. Enquanto eu estava amamentando, estava ótima. E agora, isso volta, né? Hum. A alterações de sono, alterações relacionadas à ansiedade. Depois eu vi que eu tinha um diagnóstico de disforia pré-menstrual. Mas aí eu já tinha ido em vários médicos aqui, terminei partindo para São Paulo. Na época eu era residente, pedi dinheiro emprestado para o meu pai. E fui lá para São Paulo atrás de um cara que fazia tratamento de estabilização hormonal, tratamento para TPM.
Eu tenho muita gratidão a ele, porque foi ele que me ensinou uma boa parte do que eu sei até hoje, né? É o Malcolm. Ele é um ginecologista sensacional. Ele tem vários livros sobre mulher. Ele é uma pessoa, assim, além de ser uma pessoa, um profissional maravilhoso, assim. E aí, na época, eu falei, você quer saber? Eu vou levar isso para Belo Horizonte. As pessoas não sabem isso. Eu, que era da área, tive dificuldade de encontrar um profissional que me tratasse. Então, eu fui aprendendo comigo mesma no princípio. Depois ele me acolheu lá, me ensinou muita coisa. E depois eu fui procurando cursos e entender. Então, isso já tem uma história mesmo de 11 anos, né? Como que isso mexe no hormônio? Pode falar, Marcinha, você ia falar? Não, então você buscou o chip para resolver uma questão sua, hormonal, Uma e questão minha, depois é o você Montgomery, decidiu Dani. trabalhar com ele. Entendi. Exatamente. Eu decidi porque o que que eu via? Eu via que as mulheres elas ficavam assim na mão quando isso acontecia. Era prescrito antidepressivo, às vezes para transtornos gastrointestinais, prescrito um monte de remédio que não tinha funcionamento parcial, que não funcionava direito. E a qualidade de vida mesmo, né? O dormir e acordar bem, com disposição, com vontade de transar, com vontade de cuidar dos filhos. Isso eu via que não era levado em consideração, sabe? A gente ainda tem uma medicina muito paternalista. Isso já melhorou muito, mas ainda é. E aí, quando a gente vai mexer com o hormônio, tem um preconceito. E muitas vezes é a melhor solução, sabe? Então, essa é a minha experiência pessoal. E a gente tem, quando a gente pensa em tratar alguma coisa, quando a gente pensa em medicação, a gente tem que pensar em evento adverso. Então, a gente tem que pensar em complicações que podem acontecer. No seu caso, foi o cabelo caindo. No meu caso, eu não tive nem cabelo caindo, Márcia. Eu tive uma alteração de ciclo sono-vigília durante alguns dias. E aí, na época, eu liguei para o Malcolm e ele me deu uma medicação natural para tomar. Mas eu te conto que nos 3 primeiros dias eu queria arrancar esse implante com a unha. Eu não arranquei porque ele estava em São Paulo e eu estava aqui, tá? Verdade. Por Mas aí causa da ele me deu questão do essa sono. por causa da questão do sono.